Olá pessoal do SEJA, vamos para mais uma videoaula desse conteúdo, né, que é da etapa 1, capítulo 1, avaliação de número 1. É o segundo vídeo explicativo desse capítulo 1, pessoal. A gente já gravou o primeiro vídeo, vocês já devem ter assistido. Esse é o segundo vídeo, a segunda parte da explicação desse capítulo 1. Então, nesse capítulo 1, a gente vai tratar inicialmente falando sobre o capitalismo. Então, o capitalismo, ele vem, primeiro, a gente entender o nome capitalismo, né? Capitalismo vem de capital. Então, o que é capital? Capital é qualquer bem econômico que pode ser utilizado na produção de outros bens ou serviços, né? Quando você vai abrir, né, lembra quando vai abrir uma empresa, você precisa de dinheiro, né? Então esse dinheiro é o que? É um capital, né? Que você serve para você abrir, né? Iniciar o seu negócio e assim outras atividades. E o capitalismo, que venceu o capitalismo? É um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas está baseada na propriedade privada. Então, o capitalismo, ele visa o quê? Ele visa um lucro, né? Um sistema econômico que visa o lucro e vai estar baseado na propriedade privada. Propriedade privada, a gente sabe muito bem que é a propriedade que pertence a alguém ou a um grupo de pessoas, tá certo? Então, a propriedade que é privada a um grupo de pessoas ou a uma pessoa, tá certo? Então, vamos seguir adiante, né? Capitalismo, riqueza e pobreza. Então, o capitalismo, ele vai iniciar sua organização a partir da Revolução Industrial, né? Revolução Industrial, que vai ser iniciada no século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, né? A Inglaterra fica onde? Na Europa, certo? Então, a Inglaterra vai ser uma das pioneiras, né, do processo de Revolução Industrial, ou seja, a pioneira, na verdade, né? E depois, no século XIX, outros países da Europa vão também se industrializar. Então, a pioneira lá na Europa, no século XVIII, é a Inglaterra. Sim, então como é que vai ser organizada, né, aí no século XVIII essa Revolução Industrial? E por que a Inglaterra foi pioneira? Primeiramente, a Inglaterra tinha o quê? Bastante capital, né? Bastante dinheiro para se investir nesse processo de Revolução Industrial. E aí todo esse processo de Revolução Industrial vai ocorrer uma mudança na sociedade, né, inglesa, que a maioria das pessoas trabalhavam no campo, agora vão trabalhar onde? Nas cidades que estão instaladas essas fábricas, essas indústrias, certo? Então, por que as pessoas vão sair do campo e vão para a cidade? Primeiro, porque os grandes proprietários de terras lá da Inglaterra, eles vão começar a cercar, né? Um fenômeno que é conhecido como cercamento. Eles vão começar a cercar suas terras para a criação de animais, principalmente o que? Ovelhas, né? Que serviria para retirar a lã, né? E essa lã seria matéria-prima para as indústrias têxteis lá da Inglaterra. Então, nesse processo de cercamento, de criação de animais, não era necessário uma grande mão de obra, né? Uma grande quantidade de mão de obra. Então, boa parte desse pessoal que trabalhava antes na agricultura, né? Lá nos tempos do feudalismo, bem séculos atrás, eles trabalhavam na agricultura, agora não tem mais tanta necessidade assim de uma grande quantidade de pessoas trabalhando no campo. Então, o que é que os grandes proprietários de terras vão fazer? Vão dispensar esse povo, vão procurar melhorias, né? Porque aqui não tem mais trabalho para você. Então essas pessoas vão sair do campo para a cidade e vão trabalhar onde? Vão ser obrigados a trabalhar, né? Oferecer a sua força de trabalho para as fábricas dessas cidades inglesas. Então, como é que vai ser organizado o sistema capitalista? A sociedade, né, a divisão da sociedade, ela vai ser dividida aí no século XVIII em classe dos proprietários. Quem seria essa classe dos proprietários, né? Os donos das fábricas, das máquinas, do capital, né? Eles eram donos praticamente de tudo. E aí a segunda divisão da sociedade seria os proletários. Quem seriam esses proletários?
Os proletários seriam os trabalhadores das fábricas, aqueles que vendem a sua força de trabalho. Porque o trabalhador agora ele vai trabalhar na fábrica, ele só vai usar o quê? A sua força de trabalho. Ele vai vender a sua força de trabalho em troca de um salário, certo? Continuando aí, a gente temos agora capitalismo nos séculos 18 e 19. Vamos ver como é que era essa realidade do capitalismo nos séculos 18 e 19. O sistema capitalista ele nasceu a partir da desigualdade social. Exatamente, a gente viu aí, ó. A divisão do sistema capitalista era a classe dos proprietários, né, que era dono da fábrica, das máquinas do capital, e proletários que eram os trabalhadores da fábrica que só tinham a sua força de trabalho. Então você pode ver aí que era bem o que? Desigual. Enquanto uns tinham muita coisa, outros não tinham quase nada. Então essa era a desigualdade, que é uma constância no sistema capitalista. Então a exploração do trabalhador vai se originar do fato que ele vai ter que produzir muito mais do que era necessário para ele sobreviver. Você vai produzir mais do que é necessário para ele sobreviver. Porque o sistema capitalista vai exigir isso. O trabalho que ele vai exercer na fábrica vai exigir isso aí. Então um dos críticos desse sistema fabril, do capitalismo, vai ser o Karl Marx, né? Karl Marx é um dos fundadores da sociologia, certo? E ele dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia que quanto mais produz riquezas, mais o trabalhador aumenta a sua própria miséria. É uma verdade. Quanto mais ele está ali trabalhando, né? Ele fica rico? Não, porque ele ganha o quê? Um mísero salário. Jamais ele vai conseguir se tornar, por exemplo, um dono de uma fábrica, porque o salário que ele ganha, né? Quanto mais ele produz riqueza, ele está enricando quem? O dono da fábrica. Ele não está enricando, não. Então, tanto faz que ele produzir pouco ou muito, vai dar para ele, não vai mudar muita coisa, vai mudar para o dono da fábrica. Então é isso que o Karl Marx vai dizer. Quanto mais os trabalhadores eles produzem riqueza, mais aumenta a sua própria miséria. Os proletários viviam em condições precárias e bota precária nisso, né? Eles compartilhavam alojamento com várias famílias, trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, trabalhavam as mulheres, trabalhavam as crianças de 6, 7, 8 anos já trabalhavam. Nessa época não tinha nada de uma lei contra o trabalho infantil, não tinha esse regulamento na época, né? Na Inglaterra, né, inicialmente, nos outros países, e também vocês vão ver que no Brasil também não tinha isso. Não tinham direitos trabalhistas, não tinha férias, não tinha, por exemplo, se o cara se acidentasse lá no trabalho, ele não tinha direito a um auxílio, né, doença, não tinha direito nenhum, certo? Ele só ganhava o salário dele, um mísero salário, e pronto. Era o que ele tinha direito, certo? Mas essa condição aí, é claro que eles não vão viver por muito tempo. É claro que os trabalhadores vão começar a se organizar. Primeiro eles vão se organizar em associações para lutar por melhores condições de trabalho, né? Depois eles vão desenvolver os sindicatos, uma coisa mais organizada, para lutar por melhorias, por direitos trabalhistas. Então os direitos trabalhistas que se tem hoje foi porque eles foram para as ruas lutar, né? Lutar por melhores condições de vida. Se eles não fossem lutar por melhores condições, eles não teriam hoje, certo? Então a importância deles se organizarem, de lutar, de ir para a rua, exigir melhores condições de trabalho, de vida, foi importante, porque hoje se tem isso por conta desses trabalhadores lá na Inglaterra, lá em outros países da Europa, também no Brasil, há tempos, né, no início do século XX, lutaram, né, por essa condição, certo? Então, prosseguindo aí, a gente vai ter agora o capitalismo dos séculos 20 e 21. Vai ocorrer no capitalismo dos séculos 20 e 21 mudanças no processo produtivo. Uma delas, né, a gente pode verificar, é o desenvolvimento tecnológico, né? Mais máquinas, novas máquinas vão ser inseridas, a gente vai ter processo de robotização, tudo isso aí vai ocorrer, né, entre os séculos 20 e 21.
E com isso, né, com o desenvolvimento tecnológico, também vai ter uma grande desvantagem, que é a diminuição dos postos de trabalho. Quanto mais máquina, mais diminuição dos postos de trabalho. E aí, o que também vai ser inserido também nesse capitalismo do século 20 e 21 são os novos modelos de gestão de trabalho que vão ser implementados nas empresas, né? E com isso trazendo novas configurações, como o desemprego estrutural, que é um desemprego que é causado principalmente devido ao avanço, né, do desenvolvimento tecnológico, onde funções que antes existiam agora não vai existir mais, né, por conta que foi substituída por uma máquina, ou então deixou de existir aquela função, porque então aquele trabalhador vai ter que se especializar em outra função, porque aquela que ele desempenhava não existe mais. Né, é o desemprego estrutural. E a outra questão aqui, muito presente, né, no nosso contemporâneo, é o trabalho terceirizado. O trabalho terceirizado bastante é empregado nas empresas, tanto na empresa privada como na empresa pública. Como assim, Luciano? Nas empresas privadas, uma empresa, por exemplo, ela contrata uma outra empresa, essa empresa que contrata os funcionários para trabalhar nessa empresa. Ou seja, quem paga o salário desses trabalhadores que estão trabalhando nessa empresa aqui é a empresa terceirizada, certo? Então aí onde eles estão trabalhando, eles não recebem um dinheiro totalmente, recebem dinheiro da empresa que eles prestam serviço, certo? Então vamos entender melhor com um exemplo simples. Por exemplo, aqui na cidade de Juazeiro, né, em em várias cidades aí do Brasil, tem por exemplo, o Atacadão, que é um hipermercado aí. Ele possui trabalhadores contratados pelo próprio Atacadão, mas ele também possui empresas terceirizadas que contratam funcionário para trabalhar no Atacadão. Empresa de segurança, né? Ou então de outros setores lá de serviços lá do Atacadão, que é uma empresa que presta serviço ao Atacadão e que esse funcionário, né, trabalha no Atacadão, mas recebe dessa empresa. Luciano, mas qual é a vantagem e a desvantagem? A desvantagem é o seguinte: se essa empresa terceirizada ela fale, você não pode reclamar lá no Atacadão, não. Você não vai pedir, ei, o salário. O Atacadão não tem nada a ver, não. Tem a ver a empresa que você trabalhava mesmo. Você podia trabalhar no Atacadão, mas a empresa que você foi contratado foi essa empresa terceirizada. Então você vai ter que reclamar nessa empresa terceirizada. Aí se ela falir, aí vai ser problema para você. Então o grande problema da terceirização é essa, né? Porque dá insegurança, né, aos trabalhadores. Não, praticamente você fica inseguro, não tem uma certa segurança no seu trabalho com a questão da terceirização, tá certo? Sem contar que hoje a gente tem um aumento do números de trabalhos informais. E o que é um trabalho informal? Um trabalho informal é um trabalho que não tem uma carteira assinada, que você não geralmente não paga um sistema de previdência. E aí você fica, né, sem estar segurado, né, sem nenhuma possibilidade, no caso de um acidente, você, né, poder receber algum tipo de algum benefício. Então, essas são as configurações do capitalismo, né, no momento atual, né, no nosso contemporâneo, tá certo? Então, vamos para a última temática desse capítulo, que fala de um texto muito interessante, que é o Crédito à Paz. O Crédito à Paz vai contar um pouquinho do trabalho desse camarada aqui, o Muhammad Yunus, né? Ele vai ser um economista, certo? Economista e banqueiro, vai ser o ganhador do Nobel da Paz em 2006. E ele vai desenvolver lá no país dele, em Bangladesh, um dos países, né, mais pobres, né, lá do continente asiático, certo? Um sistema para reduzir a pobreza, né, que é o microcrédito. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar uma coisa parecida. Como é que é esse microcrédito que ele vai desenvolver lá em Bangladesh? Ele vai, na verdade, emprestar um dinheiro a juros bem baixo a um grupo de pessoas.
Esse grupo de pessoas, elas terão que desenvolver um negócio, né, abrir um negócio, e aí ele empresta dinheiro a juros bem baixinhos, né, para que dê um imposto tão caro para elas pagarem, né? E um grupo de, por exemplo, de 5 pessoas, onde uma que não conseguia pagar, a outra ajudava. E assim ele ia conseguindo fazer com que as pessoas abrissem o seu negócio e conseguissem prosperar e também gerar emprego. Então, o que é que ele vai desenvolver lá em Bangladesh? O empreendedorismo popular, né? Então, ele vai fazer as pessoas mais humildes se tornarem o quê? Empreendedoras. E com isso, com essa ação dele, ele vai conseguir reduzir a pobreza lá em Bangladesh. Então esse sistema já tem em vários países do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o Cred Amigo, que é muito parecido com esse sistema desenvolvido pelo Yunus, né? Que concede empréstimo para um grupo de pessoas, para as pessoas, né, investir no seu negócio, abrir o seu negócio e tentar prosperar, né? Praticamente estimulando o quê? Principalmente o pequeno empreendedor, certo? Então foi desenvolvido lá em Bangladesh pelo Muhammad Yunus, ele foi o ganhador Nobel da Paz por esse motivo, tá certo? Então a gente finaliza, né, finalmente o capítulo 1 dessa etapa 1, avaliação de número 1, e estudem direitinho, revisem os vídeos, façam de novo a leitura, faça a tarefa que tem na plataforma, certo? É importante fazer a tarefa e depois pede para o professor corrigir e liberar sua avaliação para você seguir adiante. Até mais, se Deus quiser.